Gravando. É isso. Meu nome é Johan e eu vim aqui apresentar um trabalho sobre paradigmas de programação. O que são os paradigmas de programação? Eu vou utilizar uma analogia bem simples, que é a seguinte: imagine que você tem um problema em mãos para resolver e você tem soluções diferentes para resolver ele. Cada uma delas vai ter o mesmo propósito, porém você vai exigir diferentes esforços, várias maneiras de pensar, certo? Porém, vai resolver da mesma forma. Vamos supor que você precisa esquentar uma determinada quantidade de água. Você pode fazer ela no fogão e no seu micro-ondas. Na programação também a gente pode recorrer a diferentes metodologias. A gente alcança o mesmo objetivo utilizando diferentes metodologias, certo? Hoje, atualmente, no mercado, a gente tem 6 paradigmas de programação. Cada um deles foi criado para suprir diferentes finalidades no desenvolvimento web. Cada um possui seus prós e contras, né? Óbvio. O primeiro paradigma é o paradigma imperativo. Ele, ele é também chamado de procedural, e é quando o programador descreve um passo a passo detalhado do que deve ser cumprido pela máquina. Ele é um paradigma relativamente complexo e não é indicado para construção de aplicações que necessitarão manutenção no curto prazo ou mudanças muito frequentes. As principais linguagens são COBOL, Pascal e Fortran. Linguagem de programação COBOL. Ele é uma linguagem de alto nível e orientada para negócios. E seu principal objetivo foi de ser uma linguagem voltada para aplicações comerciais, na qual manipulava arquivos de dados, grandes arquivos de dados. E foi criada em 1959 por Grace Hopper. Aqui no lado temos um exemplo. A linguagem de programação Pascal. Ela foi desenvolvida em 1968 e 1970 por Niklaus Werfel, na Universidade de Zurique, na Suíça. Ele teve o objetivo de desenvolver a linguagem de programação disciplinada de alto nível para ensinar a programação estruturada. Aqui na lateral temos outro exemplo. Fortran, ela foi desenvolvida pela IBM em 1950 e ela é destinada para resolver equações e operações matemáticas dos mais diversos tipos, certo? Paradigma orientado a objetos. Ele é talvez o mais popular no mercado atual e ela foi o primeiro paradigma a permitir a programação em multiplataforma. E suas principais linguagens foram Python, C++ e Java. A linguagem de programação Python, ela é uma linguagem high level e de uma forma específica, ela organiza a grosso modo os procedimentos onde estão submetidos as classes, o que possibilita maior controle e estabilidade de códigos para projetos de grandes proporções. Desculpa a dicção. Exemplo de ciclo. Na lateral aqui, que é um código. C++. Ela é uma linguagem open source orientada a objetos. Ela é utilizada tanto como linguagem de máquina quanto para softwares empresariais. Ela também é utilizada em jogos, edição de fotos, vídeos, essas coisas. Essas características dela permitem que ela seja uma linguagem tanto de alto nível quanto de baixo nível. Ela foi desenvolvida em 1983 pelo dinamarquês Bjarne. Aqui do lado temos outro exemplo. Java é uma linguagem de programação e foi liberada pela primeira vez pela Sun Microsystems em 1995. Atualmente, ela evoluiu bastante e oferece hoje muitos serviços para diversos aplicativos e produtos, certo? A história do Java começou em 1991, formado por um time de engenheiros liderados por Patrick Naughton, Sam Fallon e James Gosling. Aqui do lado temos mais outro exemplo. Paradigma orientado a eventos. São literalmente aqueles que definem a execução de determinadas funções conforme os eventos disparados pelo usuário. Ela é bastante popular em aplicações que utilizam recursos gráficos, como os jogos, né? E as principais linguagens de programação
são Visual Basic e Delphi. Visual Basic é uma linguagem de programação orientada a objetos, desenvolvida pela Microsoft, e ela também é chamada de VB, e ela facilita a criação de aplicativos e combina funções e comandos básicos com controles visuais. Ela nasceu em 1991 e o VB6 foi lançado em 98. Delphi, ela é uma linguagem de programação e ela vem de uma extensão de linguagem de programação, da linguagem de programação Pascal, e ela foi arquitetada para o uso na área de programação orientada a objetos. Ela é conhecida atualmente como Embarcadero Delphi e também é lembrado como CodeGear Delphi e Borland Delphi. É uma ideia para desenvolver aplicativos baseados no Microsoft Windows. Paradigma funcional. O paradigma funcional é aquele que destaca o uso das funções na hora de resolver os problemas e divide em blocos, onde são implementadas funções. Este paradigma ele é indicado para que a resolução de um entrave depende de uma base matemática. Após a conclusão, esta solução deverá ser integrada. E as principais linguagens de programação são Haskell, Shim e Lisp. A Haskell ela é uma linguagem de programação funcional. Ela foi nomeada em homenagem ao Haskell Curry, que é um lógico. E ela é baseada nas observações de Haskell Curry e seus descendentes intelectuais. E o seu último padrão semi-oficial é o Haskell 98, destinado a especificar uma versão mínima e portável da linguagem para ensino e como base para as futuras extensões. Aqui do lado temos mais um exemplo. Linguagem de programação Shim. Ela é uma linguagem de programação multiparadigma que suporta a programação funcional e procedural. Ela foi criada por Guy Stewart e Gerald J. Não sei pronunciar direito. No outono de 1975. E o modelo de URT era orientado a objetos e os objetos eram chamados de atores e as mensagens eram também chamadas de atores. Existem atualmente dois padrões que definem a linguagem Shim, que é o padrão oficial IEEE e um padrão popular chamado de Revised Report on the Algorithmic Language Shim, abreviado como RNRS, que é onde o N é o número de revisões. E aqui do lado temos um código de Alô Mundo. Lisp é uma linguagem de programação feita por John McCarthy em 1958 e ele mostra que é possível usar exclusivamente funções matemáticas como estruturas de dados elementares. Ela foi projetada para o processamento de dados simbólicos. E aqui na lateral temos mais outro exemplo. Paradigma declarativo. O paradigma declarativo ele é o contrário do imperativo. Ele está mais focado no que do que como. Ele leva este nome porque o programador ele declara verdades lógicas imutáveis para as quais os resultados serão sempre os mesmos após suas interações. As principais linguagens de marcação é HTML, XML, XSLT e a XAML. Aqui temos o exemplo da linguagem de marcação HTML. Ela não é uma linguagem de programação, e sim uma de marcação. Ela consiste em uma série de elementos que você pode usar para delimitar ou agrupar diferentes partes do conteúdo, para que ela apareça ou atue de determinada maneira. Aqui na lateral temos um exemplo. XML é uma linguagem de marcação e é um conjunto de códigos que podem ser aplicados na leitura de dados ou textos feitos por computadores ou pessoas. Ela fornece uma plataforma para definir elementos de marcação e gerar uma linguagem personalizada. E aqui na lateral temos outro exemplo. XSLT é uma linguagem de marcação e ela é utilizada para criar documentos XLS. Documentos XLS definem a apresentação dos documentos XML no browser e outros aplicativos que os suportem. Aqui do lado temos outro exemplo. Paradigma lógico.
paradigma lógico, ele também é conhecido como restritivo e ele é bastante popular no setor de inteligência artificial. É, isso acontece porque ele chega a resultados desejados através de análise lógica e matemática. E os principais elementos dele são proposições, regras de inferência e busca. E a sua principal linguagem de programação é a Prolog. Na verdade, né? A linguagem de programação Prolog, ela se enquadra no paradigma de programação em lógica matemática e é uma linguagem de uso geral, que é especialmente associada à inteligência artificial e linguística computacional. Ela consiste numa linguagem puramente lógica, que pode ser chamada de Prolog puro, certo? E aqui temos mais outro exemplo. E é isso. Finalizando por aqui. Muito obrigado e até mais.